O seu Doutor Me Consulta está de volta com a magnânima dermatologista Ana Paula Vitti. Tudo bem, doutora? Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Tô ótima, aqui mais na sua presença, assim, todo lindo do jeito que você está. Doutora, olha, hoje a gente vai falar sobre melasmas, Sim, né? E os novos caminhos no tratamento. A gente sabe que acomete milhões de brasileiros, né? E a gente vai falar porque ele é caracterizado por manchas escuras, geralmente no rosto, né? E o melasma, ele é uma alteração na pigmentação crônica que pode piorar com a exposição solar. Ainda mais em Roraima, né? Que a gente sabe que o sol aqui é mais forte para e acabar causa com a maiores luz. danos à Isso, nossa pele, né, doutora? exatamente, é. Então E é muito importante esse tema. É um tema que está se falando muito e ele vem assim como um carro-chefe dentro da nova onda da dermatologia mundial, que é a dermatologia regenerativa. O melasma sempre foi e ainda é uma pedrinha no sapato do dermatologista. Então é difícil a gente realmente tratá-lo, porque você trata de um lado e piora do outro. E aí se descobriu que existem vários grupos de melasma, melasma mastermind, melasma. Existe um grupo em Colômbia muito famoso, melasma, né? O sim melasma, ou seja, sem, né? Que é em espanhol. E se descobriu que o melasma é a ponta do iceberg dentro de algumas doenças de envelhecimento cutâneo, entre muitas, queratoses actínicas, seborreicas, rugas, eh, nevos, enfim, vários tópicos que a gente tem dentro do envelhecimento cutâneo e o melasma é um deles. O melasma não tem só em pessoas de mais idade, mas também tem em jovens com distúrbios hormonais, resistência à insulina, desequilíbrio da tiroide, desequilíbrios nas suas rotas metabólicas, obesidade, uma alimentação totalmente desfavorável ao sistema de oxidação celular. Ele contamina, ele é o exemplo, o sinal na pele, a olhos vistos para todos verem que algo não vai bem na rota metabólica deste corpo. então nada mais é do que uma inflamação também, Uma doutora. inflamação. Isso, você chegou. É um inflammation, é um processo inflamatório. Então a gente começou a investigar resistência à insulina, tiroide, intestino super inflamado, constipado, enfim, todos esses caracteres existem na hora de tratar o melasma, coisa que não existia na minha prática dermatológica quando eu iniciei como dermatologista na Venezuela, né? Como todo mundo sabe que eu comecei minha carreira lá. Então, a gente só tratava, olha, passa esse creminho, usa protetor solar e ponto final. Não tome anticoncepcional e ponto final, porque os hormônios podem excitar o melasma. Enfim, era essa a nossa conduta. Hoje a gente investiga o paciente de cabo a rabo, desde a parte tiroide, mental, intestinal, metabólica, resistência à insulina, tudo, obesidade, tudo isso a gente leva em consideração, além do estilo de vida do paciente, para Predisposição genética também. a predisposição genética também, porque corpos inflamados também são predispostos geneticamente. Então a gente faz toda essa análise, apresenta um plano de ação ao paciente de combate ao melasma. Olha só em que pontos chegamos. E explicamos para ele que tudo isso deve ser atacado conjuntamente para termos um resultado favorável. Doutora, a gente sabe que o melasma é comum em mulheres e em pessoas com pele morena, né? O calor e não apenas o sol também pode estimular o surgimento ou até piorar as manchas. Qual é a diferença nessa predisposição a mulheres e a tons mais escuros de pele? O melasma poder se Bom, predominar. o fototipo do paciente, 1, 2, 3 e 4, ele vem desde o clarinho até o escuro, né? Então, um paciente fototipo mais alto, se sabe que ele tem mais melanina ou mais quantidade de melanocito, que é o soldadinho que dá cor à pele. Então, na nossa região norte, e mais os sul-americanos em geral, peruanos, equatorianos, eh,
bolivianos, panamenhos, Centro-América, tudo isso são pessoas que têm muito melanocito na sua constituição genética. Então, ele, ao formar um melasma, ele vai ter um melasma, digamos assim, mais robusto, porque ele tem bastante melanina, né? E isso dificulta muito o tratamento. Então, a gente tem que ter um olhar muito direcionado a esse fototipo. Nós temos já dermatologistas no Brasil especialistas em tratamento de pele negra. Por exemplo, a doutora Kathleen, maravilhosa, pode buscar aí no Instagram dela. A doutora Kathleen, uma das primeiras a serem especialistas em tratamento de peles negras. Então, tem um olhar diferente, ativos diferentes, não tão agressivos, porque a pele morena não é uma pele que se pode brincar. A gente pode piorar com o tratamento. Se a gente forma uma lesão eritematosa, vermelhinha, quando a gente quer fazer um peeling ou um laser mais profundo, existe o que a gente chama de HPI, hipercromia pós-inflamatória, e essa pele vai ficar pior do que quando começou. Então, tudo isso necessita estudo, necessita uma curva de aprendizado para aprender a usar. Então, não é fácil trabalhar, Hélio, a pele de mulheres e homens mais morenos, principalmente aqui no norte do nosso país. Doutora, peelings químicos ainda são indicados? Sim, muito indicados. É uma panaceia química que foi o começo, né, dos tratamentos cosméticos. A gente começou a tratar peles com peelings e existem ativos extraordinários. Hoje eu tenho ativos que não são só usados em peelings, como o Thiamidol, a qual eu sou embaixadora pelo Eucerin, né, do Beiersdorf, uma das representantes. Então, são ativos sensacionais que vêm acoplar aos peelings um tratamento menos invasivo, mas também muito eficiente. Então, eu convido vocês a lerem, a se informarem mais sobre peelings. Tem um rapaz, um doutor que eu amo de paixão e provavelmente ele não vai me ver aqui, mas busque aí no Instagram. Ele é proprietário da farmácia Neofarma, em São Paulo, que é uma farmácia de manipulação que trabalha com ativos muito delicados, muito especiais. É o querido professor Nelson Maurício, né? Então, são farmácias que realmente estão na ponta em tecnologia e biotecnologia. Assim como a Mika Yagamushi, que agora mesmo, esse fim de semana, vai ter um congresso sensacional, ao qual eu gostaria muito de estar, que se chama Skin Connection. É um olhar 360 graus para o melasma e para todos os problemas de pele, inclusive a nível central. Então, a dermatologia não para de crescer. E o Não para. melasma é sempre o nosso indicador máximo de tratamento e pesquisas. Doutora, vamos falar um pouco das nossas ouvintes quando elas chegam lá na sua clínica, de que forma se dá o tratamento de um melasma, por exemplo? De que forma é avaliado, diagnosticado? Bom, a gente faz Conta uma pra história gente. médica minuciosa da paciente, pede exames laboratoriais para saber a quantas estão sua tireoide, sua insulina, isso é fundamental para nós. E aí a gente começa a tratar, se necessário, a gente ativa a equipe multidisciplinar dentro da clínica ou fora da clínica para tratar concomitantemente, dermatologicamente e clinicamente esse paciente, endocrinologicamente falando. E começamos, dentro da nossa experiência, a gente faz um relato da história anterior, ver o que esse paciente já foi submetido, que tratamentos, que funcionou, que não funcionou, o que agrediu demais, o que não, se ele é alérgico a esse ou aquele outro componente, e montamos para ele um programa personalizado. Tudo na minha clínica, não tem nada de protocolo pré-montado. Até que eu sou até contra dessas receitas pré-montadas. Ai, vamos deixar uma receita pronta para melasma, outra para acne, outra para dermatite atópica, outro para líquen, outro para flacidez, outra para rítides. Não. Cada caso é um caso. Cada caso tem um fototipo de pele diferente. Pode ser 1, 2, 3 ou 4, né?
pode ter histórias anteriores que vão interferir nessa minha conduta terapêutica. Então, é super importante a personalização dos protocolos. E a nossa clínica é especialista em personalização de protocolos. Doutora, existe cura para o melasma ou a gente está falando de um controle a longo prazo? A cura como tal ainda não foi descoberta, mas existe um controle realmente muito eficaz. Eu tenho pacientes com casos maravilhosos. Qualquer dia a gente pode fazer um programa sobre isso. Posso trazê-la aqui Traga, para por que ela favor. converse com vocês sobre sua experiência, sobre toda a sua trajetória de tratamento. E hoje estão curadas, mas elas têm, como tudo, tem um preço. E o preço é manutenção. E a manutenção significa uso de filtro de proteção solar, manter esse corpo desinflamado, sem resistência à insulina, sem qualquer outra alteração de inflammation, e um protocolo desenhado para ela que deve ser usado pelo menos uma vez à semana. Protocolos estéticos feitos sem orientação médica agravam? Agrava. E pode entrar em complicações. A gente tem visto, gente, vamos dar um exemplo rápido aqui das canetinhas. A gente tem canetinhas que vá super bem quando acompanhada por médicos. Não adianta você querer comprar sua canetinha na farmácia e começar a usar Mounjaro como uma louca. Não dá certo. Isso vai dar BO, Hélio, falando em português bem claro. Uhum. Porque a pessoa tem um corpo que tem que ser ouvido e assistido e examinado através desse especialista, que é o médico, que vai ver você, o que você pode e o que você não pode. E aí sim vai dar tudo certo o seu tratamento, como muitos casos que a gente vê exitosos. Os casos que a gente vê que não dão êxito é porque não trataram direito, abandonaram o tratamento, não fizeram a sequência que o médico indicou, ou até mesmo não tem um médico. Ele consegue uma receitinha com a amiga ou amigo, vai na farmácia, compra a canetinha e se auto-aplica. E aí vai vir complicação. Exatamente, até porque cada organismo é um, É um, né? Não é todo mundo igual, a receita de bolo é é diferente, diferente para então cada não um. adianta você querer generalizar e banalizar um tratamento que Não, não vai dar um certo para você, tratamento né, que tem doutora? dado muito resultado. A gente já tem até, inclusive, um grupo de estudiosos dos efeitos colaterais dos antagonistas do GLP-1, que são os Mounjaros, tiazepidas da vida e todos os seus afins. E vai mudar tudo, Hélio. Vai mudar a maneira das pessoas se vestirem, vai mudar a maneira das pessoas comerem. Já as coisas de comer muita porcaria tá caindo. O olhar do empreendedor mundial já está olhando para um corpo saudável, não um corpo que eles somente ofereciam hamburguesa dos nossos queridos, né? É. Hamburgueses aí da vida. As pessoas já pensam duas vezes em tomar álcool, os bares já estão mais vazios, os restaurantes já estão com um cliente mais exigente na hora de colocar a comida à sua mesa. Então, eles querem fazer muito exercício, porque com o uso da tiazepida a flacidez é muito grande e todo mundo está voltado para o exercício físico. Então, isso é um programa que a gente pode também fazer um podcast com vários profissionais, falando de todos os efeitos colaterais e o que leva os antagonistas do GLP-1, que é a tiazepida. Perfeito. Doutora, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar tratar o melasma por conta própria? Ele vai piorar esse melasma. Dificilmente vai dar certo. Eu já tive. E gente muito esclarecida, né? Que elas estão me ouvindo aí. Gente muito esclarecida, muito estudada, doutores, políticos famosos, que falaram: ai, doutor, eu fui até Lete e comprei eu comprei esse Ai, creminho gente, que eu me não mandaram acredito. para melasma. Eu falei: deixa eu ver ele. Ai, mas me deu uma reação alérgica, ficou tudo vermelho. A partir do momento que você passa um creme e fica eritematoso vermelho, você que sofre de melasma vai ter mais melasma. Porque o efeito colateral desse vermelhão, esse eritema, vai ser uma hipercromia. E aí eu vou ter que tirar essa hipercromia inflamatória que você fez com esse produto que foi comprado, por causa que uma amiguinha falou, e vou ter que tratar o seu melasma ao mesmo tempo.
Então, Olha só. vai ficar 2 dobro de trabalhos, pior. né, doutora? E mais caro, né? É isso. Vai Olha. gastar mais Foi dinheiro. querer trocar Na o certo pelo farmácia. duvidoso, né? Foi lá em Lé, tem que pagar mais barato e saiu caro. Olha só como são as coisas. São as coisas. Doutora, para a gente finalizar esse bate-papo, qual é a principal orientação que a senhora deixa para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes aqui da rádio, que sofrem com melasma e que querem resultados seguros e duradouros? Bom, eu não gosto muito de falar de tratamentos, porque depois o pessoal generaliza, né, quando chega na consulta. Mas, gente, a gente faz o diagnóstico, monta um plano de ação. Geralmente eu uso muito uns peelings, todo mundo sabe que eu amo New Melan. Eu faço com um laser fotona, que o laser fotona tem ponteiras, tanto Herbel quanto Neodymium de água, que vai fechar esses vasinhos. Nós temos melasmas que são vasculares e melasmas que não são tão vasculares. Quando o melasma tem um componente sanguíneo, ou seja, aquelas microtelangiectasias que parecem umas aranhinhas, eu tenho que tratar isso primeiro, porque é por aí que chegam os melanocitos, é por aí que chega a melanina. Então eu tenho que fechar tudo isso, como uma esclerose de varizes dentro do melasma, vamos falar assim. E depois disso a gente vai acompanhando com ativos como, por exemplo, esse New Melan ou uma fórmula de Krigman, onde a gente usa. Hoje já temos até cremes de metformina, imagine, cremes de melatonina. A Olha. gente já sabe que a melatonina está relacionada com o ciclo da melasma, metformina também, enfim, pare de contar, tudo vai depender do seu metabolismo. E depois com ativos de manutenção, como o Thiamidol, a qual eu sou embaixadora, que é um ativo muito suave, muito lindo, onde vai interferir num outro lado do ciclo do melanocito e vai dar resultados de manutenção muito duradouros. Então, esse é o protocolo. Bom diagnóstico, um plano personalizado, atacar por onde você tem a sua debilidade metabólica, eliminá-lo e mantê-lo inativo. Pensa que é fácil? Não. Não é fácil, doutora Ana Paula Witt, só ela E pra muito fazer. protetor solar, né, gente? Doutora, convide então os nossos ouvintes que têm melasma, que estão precisando fazer esse tratamento lá personalizado, Sim. lá na sua clínica. Venho, aliás, eu estou abrindo umas vagas para peles com antecedentes indígenas. Então, vocês sabem, quando a gente tem muitos aqui, porque a gente está fazendo um trabalho pela Beiersdorf com essas peles, tá? Então, está aberta as vagas, são tratamentos que vão ser gratuitos. Olha. E nós temos já pode ligar lá na minha clínica e ver as vacâncias que tem para você pode ser um desses pacientes que são possuidores de melasma, tem uma certa genética com um componente indígena e vai ganhar todo o seu tratamento gratuito. Uau, hein? Só na clínica doutora Ana Paula Witt. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Prazer, querido, sempre estar E com a gente você. se encontra semana que vem. Claro que sim. Eu vou para um breve intervalo e você já sabe, né? Continua aqui no Doutor Me Consulta.